Olá, irmãos, olá, youtubers, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês hoje um ponto muito sério, né? Que é a depressão. A depressão é algo que nós precisamos tomar muito cuidado e está atingindo uma porcentagem muito grande em redor do mundo, está atingindo principalmente no Brasil. No Brasil, muitas pessoas têm sofrido e está sofrendo de depressão, né? Nós sabemos que a depressão, ela é uma doença psiquiátrica, ela é uma doença que precisa ser cuidada, porque ela pode se tornar algo sério na vida de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas ficam brincando, né, achando que isso daí é coisa da cabeça da pessoa. Não, de forma alguma. Isso é algo sério, é algo que a pessoa sente, e muitas vezes não sabemos o porquê sentimos isso, né? Ela pode pegar as pessoas, não tem faixa etária para isso, né? Pega qualquer um, seja adulto, seja criança, seja adolescente, pré-adolescente, não existe faixa etária para que a depressão venha atingir. E precisamos tomar muito cuidado. Um dos sintomas mais correntes da depressão é uma tristeza profunda. Geralmente uma tristeza normal, as pessoas levam de 15 a 20 dias e tudo bem, e voltam ao normal. Uma depressão que traz uma tristeza profunda, ela dura muito mais, a duração dela é muito mais prolongada e precisamos tomar muito cuidado, né, nesse tipo de tristeza que às vezes nós sentimos ou aquele que está no nosso redor possa estar sentindo. Outra coisa que traz na vida de uma pessoa depressiva é a falta de interesse. Às vezes a pessoa não tem mais falta de interesse nem para trabalhar, nem para estudar, nem para ter o convívio social, nem estar muitas vezes com os amigos e muitas vezes nem mesmo com os familiares. A pessoa se tranca dentro de si, então ela perde o interesse por todas as coisas, até mesmo perde interesse por coisas tão simples como assistir um filme, ou às vezes um jogo, né, para passar o tempo, a pessoa perde completamente o interesse. Há outro sintoma também, que é a oscilação de humor. A pessoa oscila muito nos seus humores, uma hora está alegre, uma hora está triste, né? Você não sabe em que lado a pessoa está, ela oscila muito nos humores. Uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado é que a depressão leva muitas vezes as pessoas a terem pensamento suicida, né? As pessoas acham, a pessoa vai pensar em se matar? Sim, pensa em se matar sim. Uma depressão profunda pode levar realmente uma pessoa não somente a ter pensamento suicida, mas já aconteceu e há casos de muitas pessoas que realmente chegaram ao ponto de suicidarem, né, por causa da depressão. Ainda mais nesse século que nós vivemos, né, nessa correria, depois dessa pandemia, né, a classe econômica, né, o fator econômico na vida de uma pessoa muda muito, né? Às vezes você olha para um lado, para o outro, as coisas sobem de preço, num valor muito grande, às vezes a pessoa não consegue lidar com isso. Então é algo muito preocupante. Precisa se tomar muito cuidado com os sintomas que muitas vezes nós sentimos. Precisamos olhar muitas vezes os nossos atos, nossos pensamentos, ver muitas vezes aquilo que sentimos. Quando você sentir uma tristeza, que você vê que passou do limite, muitas vezes precisamos procurar um auxílio, precisamos procurar uma ajuda. Existem muitos profissionais para isso, não somente os médicos, né, que podem auxiliar, como os terapeutas podem auxiliar. Existem muitas pessoas que trabalham nessa área que possam auxiliar e diagnosticar se realmente que tipo de depressão está naquela pessoa. Nós vemos que a depressão ela pode atingir 3 níveis. Existe um nível leve que a pessoa com medicamento ela cuida tranquilamente. Agora, existe um nível mais moderado e um nível grave, que além de medicamentos, a pessoa precisa ter, então, um acompanhamento. E a depressão é algo que não atinge somente a parte mental ou a parte emocional de uma pessoa. Atinge por completo, atinge o organismo como um todo. Atinge tanto a parte física quanto a parte emocional e a parte mental de um ser humano. Então precisamos tomar cuidado com isso, porque ela mexe com o organismo inteiro da pessoa. A pessoa às vezes sente falta de comer, né? Perda de apetite, não quer comer, às vezes sente insônia, porque passa muitos pensamentos na cabeça de uma pessoa depressiva, né? Às vezes as pessoas não se abrem facilmente, né? A pessoa fala, por que você não conversa? Não.
Uma pessoa depressiva, muitas vezes, ela nem sabe o que está acontecendo no seu interior. Somente um especialista pode olhar e diagnosticar realmente a que nível está a depressão de uma pessoa, né? Precisamos tomar muito cuidado com isso. E as pessoas muitas vezes perguntam, mas o que pode causar a depressão na vida de uma pessoa? Ora, existem vários fatores, nós somos seres humanos, nós lidamos com o dia a dia, nós lidamos com nossas vidas, existe revés em nossas vidas que nós precisamos lidar com ele. E às vezes o bom ou mau êxito diante desses reveses muitas vezes pode levar as pessoas a uma depressão, né? Existem fatores que podem desencadear. Muitas vezes abusos, tanto físico, sexual, emocional, né, que a pessoa sofreu, não somente nos dias atuais, mas talvez que a pessoa tenha sofrido no passado, na sua infância, algo que ocorreu no passado, e essa energia ficou retida dentro da pessoa, dentro do seu inconsciente, e aquilo vai começando a se mover e com o tempo aquilo então como uma válvula escapa então e vem a atingir a pessoa numa forma do sintoma que é a depressão, né? Como também muitas coisas podem ocorrer, como por exemplo, às vezes conflitos pessoais, né? Precisa tomar muito cuidado com isso. Conflitos pessoais, geralmente todos nós temos conflitos pessoais, mas saber lidar com conflitos pessoais é algo muito importante para nós, principalmente disputas entre membros, né? Principalmente membros de família, né? Hoje em dia o que nós mais vemos é disputa entre membros, e os membros da própria família, né? Então isso daí pode desencadear e muito, que nós vemos muitas vezes o ponto de agressividade que chega à humanidade por desavença entre membros de família, né? Então pode ter esses conflitos, pode causar uma depressão, né? Conflito entre famílias ou conflito muitas vezes entre amigos. Outra coisa que pode desencadear também uma depressão pode ser muitas vezes a morte, né, de alguém ou a perda, né? Muitas vezes a perda, não simplesmente a perda de um ente querido, de uma pessoa, mas muitas vezes perdas materiais, porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar com perdas, né? Isso é uma coisa que precisa ser trabalhado. Isso é chamado muitas vezes na psicanálise de como um luto mal feito. É uma pessoa não saber lidar com perdas, né? Muitas vezes nós precisamos aprender. Você se lembra quando você era criança, muitas vezes que você perdia alguma coisa, perdia um brinquedo, quando alguém lhe tomava um brinquedo, você tinha uma reação, né, diferente, você tinha uma reação, você às vezes chorava, você chamava o pai, você chamava a mãe. Então, desde a infância é onde nós aprendemos a lidar com as primeiras perdas da nossa vida. E muitas vezes, quando não somos ensinados a como lidar com estas perdas, isto daí muitas vezes fica dentro de cada um de nós, fica no nosso inconsciente, nós introjetamos isso dentro de nós, e muitas vezes nós passamos anos de nossas vidas e chegamos na fase adulta e ainda não aprendemos a lidar com perdas. Então, isso daí pode causar na vida de uma pessoa a depressão. Outro fator que pode causar também é o fator genético. Muitas vezes tem pessoas que já teve um currículo, né, de uma família totalmente estressada, família que não consegue resolver os seus conflitos e passa então a ter um histórico familiar de caso de depressão no meio da família. Nós vemos algo interessante, né? Estou segurando aqui a Bíblia Sagrada porque existe um homem, né, em 1 Reis, no capítulo 19, que é Elias. Esse homem, nós vemos que, sendo um profeta, um homem de Deus, ele passou por esse tipo de situação. Ele também viveu, né, os sintomas dessa depressão na vida dele. Né, como no fato histórico, quando Jezabel então ameaça Elias, porque Elias disputou com os profetas de Baal, destruiu os profetas de Baal, então Jezabel ameaça Elias.
E essa ameaça, essa pressão psicológica que o homem de Deus sofria naquela época, então vendo que ele era somente ele que ali existia, assim pensava ele, de que o povo de Israel não ouvia mais a palavra de Deus, que ele pregava, mas ninguém ouvia, ele falava, ninguém dava atenção a isso. Então ele se sentiu completamente só, lutando sozinho por uma causa. Isso daí então trouxe e acarretou dentro dele esse sentimento de depressão, ao ponto que ele escapou por sua vida. Isso acontece muitas vezes até mesmo com seres humanos, com cada um de nós. Por quê? Porque muitas vezes, diante de certas pressões psicológicas, muitas vezes nós escapamos da nossa vida. Ou seja, nós às vezes nos isolamos da sociedade, nos isolamos da família, nos isolamos, né, do meio, do convívio entre as outras pessoas. Então a pessoa busca então uma vida de isolamento. Elias então procurou essa vida de isolamento, ele escapou então pela sua vida. E outra coisa que Elias fez foi pedir a morte, porque ele já não aguentava mais. E muitas vezes esse pensamento suicida, esse pensamento de pedir a morte, ocorre na vida de uma pessoa depressiva. Né? Uma pessoa que muitas vezes se vê sozinha, se vê só ele mesmo lutando. Muitas vezes acontece isso nos lares. Muitas vezes, quando um pai de família, uma mãe de família, muitas vezes fica lutando sozinho para cuidar da família, cuidar do lar, cuidar do seu trabalho, isto daí acarreta uma sobrecarga muito grande, não somente fisicamente, quanto psicologicamente. Isso leva uma pessoa, amanhã ou depois, a ter os sintomas da depressão, porque ela se encontra lutando sozinha. É muito importante você que tem um companheiro, você que tem uma companheira, né, você que tem os seus pais, né, poder estar sempre unidos, um auxiliando o outro, um contando para o outro, referente àquilo que lhe passa consigo, aquilo que sente, aquilo que pensa, é muito importante. Há uma dificuldade muito grande nos dias de hoje da família se reunir, de saber, né, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Simplesmente, muitas vezes, uma pessoa, só ele quer falar dentro daquele lugar e todos têm que obedecer. A vida não é assim. Nós somos seres humanos, nós somos seres sociais. Nós precisamos muitas vezes de falar, precisamos muitas vezes de ser ouvidos, né? Então, isso daí é importante, ter o convívio, ter o diálogo entre os próprios familiares. Né? Então Elias saiu e foi ali, se escondeu completamente, né? E pediu no seu ânimo a morte, até que Deus o encontrou e o animou, dizendo que ele não estava sozinho, tinha mais 7.000 e que ele continuasse porque a obra ainda era grande. Né? Nós temos que ter ânimo porque a vida prossegue, a vida continua. Né? Somente quem pode dizer que acabou o nosso tempo aqui é somente Deus. Né? O que também às vezes causa na vida de uma pessoa uma depressão é não saber lidar com os reveses da vida. As pessoas muitas vezes têm uma dificuldade muito grande, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Né? Como você lidar com os reveses da vida? Veja bem, existe um conselho aqui em Filipenses e eu vou ler para vocês. Em Filipenses 4 e no versículo 12 diz assim, Paulo dizendo a Filipenses, sei estar abatido, sei também a ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, né? Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O problema muitas vezes das pessoas é as pessoas não serem instruídas ou não se deixarem instruir. Muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com a perda. Muitas vezes a pessoa tem uma vida abastarda, né? Muitas vezes a pessoa, aquilo que ela quer, ela consegue comprar com facilidade. Hoje, muitas vezes por causa da crise, o que está acontecendo no mundo hoje, a sua vida talvez não seja como era antes. E você muitas vezes não consegue lidar, né, com essa mudança, né, com essa perda. Então nós precisamos aprender a lidar com a perda.
né? Muitas vezes as pessoas chegam simplesmente no versículo 13, né, e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só pode todas as coisas naquele que fortalece aquele que passou pelo versículo 12. Precisa saber estar abatido, precisa saber, né, a padecer necessidade, saber também a ter em abundância. Tudo isso nós precisamos nos instruir, precisamos instruir a nós mesmos, precisamos saber lidar com a nossa inteligência emocional. Né? Às vezes nós precisamos sentar um pouco e usar um pouco mais a nossa razão, né? O nosso intelecto, pensar um pouquinho na nossa vida. Né? As pessoas precisam aprender muitas vezes a ser instruídas. Então, às vezes ir a uma igreja, às vezes comprar algum livro, ler, se instruir em questão não somente da sua parte emocional, né, mas estudar um pouco. As pessoas antigamente liam tanto. Houve época que as pessoas liam poesias, as pessoas liam poemas, as pessoas liam filosofias. Hoje em dia, as pessoas já não se instruem mais. O povo, hoje em dia, está com falta de conhecimento. E muitas vezes, essa falta de conhecimento é que nos leva a sentir certas coisas que não deveríamos sentir. Deveríamos saber lidar com as questões da vida, mas não sabemos por quê. Porque não nos instruímos. Simplesmente queremos levar a vida da nossa forma, achando que a vida vai se moldar ao meu jeito de ser, ao meu jeito de pensar, ao meu jeito de sentir. E não é assim. O mundo não funciona dessa forma. Nós, seres humanos, somos seres adaptáveis. Nós precisamos aprender, nos instruir, ter conhecimento para se adaptar a cada situação que vai ocorrendo em nossas vidas. Isso é ser um ser racional. Precisamos desenvolver a nossa razão, precisamos aprender a analisar todas as coisas para poder agir de forma corretamente, a fim de que os reveses da vida não venham nos atingir e nos colocar então nesse estado depressivo que se encontram muitas pessoas. Precisamos aprender isto. E algo muito importante que nós não podemos esquecer é que somos seres espirituais. Precisamos ter uma vida espiritual ativa. As pessoas esquecem desse lado da vida deles. Nós também somos constituídos de um corpo espiritual. Esse corpo espiritual também precisa se desenvolver, precisa crescer, para que nós possamos então desenvolver nesse lado espiritual, receber o auxílio de Deus. Às vezes as pessoas se queixam de que Deus não fala com elas, Deus não está com elas, às vezes Deus abandonou. Não é isso, muitas vezes o seu nível espiritual está muito baixo, ao ponto de você não conseguir ouvir e nem ver que muitas vezes Deus está prestes para agir e para ajudar, mas muitas vezes você está fora do alcance. Então, como seres espirituais, nós precisamos desenvolver também a nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer outro ponto muito importante que nós precisamos prestar atenção nos erros passados. Por que nos erros passados? As pessoas às vezes pensam: isso foi no passado, isso passou, isso daí pode ser num papel, isso daí pode ser para outras pessoas, mas nada que nós fizemos passou. Tudo está enraizado dentro do nosso inconsciente. Todos os erros do passado você carrega junto com você. E muitas vezes esses erros do passado, eles estão tão introjetados no seu inconsciente que acabam moldando o seu comportamento. Nós temos muitas vezes padrões de comportamento em nossas vidas e não sabemos o porquê. Mas a causa desses padrões muitas vezes está justamente no erro do passado. Então a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então por quê? Porque Deus não quer? Não, porque isso vai causar um mal na sua vida. Ou seja, isso vai acabar condicionando o seu comportamento e os seus atos para que você tenha sempre resultados que não condizem com aqueles que você espera. Então precisamos tomar cuidado, porque tudo quanto está no nosso inconsciente, o que você diz que você deixou para lá, esqueceu, isso acaba controlando e mudando o seu comportamento. Né? Outra coisa que nós precisamos aprender, lidar com questões emocionais, principalmente relativo a outras pessoas, né? Como que você lidar
com o seu inimigo, como você lidar com uma pessoa que lhe ofende, como você lidar com o seu patrão, com o seu encarregado, como você lida com as pessoas que estão na sua volta, às vezes dentro de um ônibus coletivo. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas questões emocionais, porque se nós não tomarmos cuidado com ela, muitas vezes o resultado delas pode controlar a nossa vida e levar num estado depressivo. Precisamos aprender a lidar com ressentimentos, ou seja, ressentimento. Se outra pessoa te ofendeu, o que você faz com isso? Se outra pessoa te deixou, te passou para trás, como você lida com isso? Precisamos aprender a lidar com ressentimentos também. Precisamos sempre estar consciente dos nossos atos. O que você está fazendo? Por que você está fazendo aquilo? Né? O que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? Né? Veja e ouça o que você está falando e por que você está falando isso. Estar sempre consciente, né, de nossos atos agora, presente, né, porque isso pode determinar o nosso futuro. Né? E às vezes precisamos tomar consciência sempre dos nossos atos, porque muitas vezes os atos que nós estamos fazendo hoje são decorrentes de causas do passado. Então são efeitos que nós estamos muitas vezes atuando neste presente. Então precisamos ter consciência de nossos atos para que nós possamos então levar uma vida mais saudável, uma vida melhor. E cuidado com os pensamentos, né? A Bíblia diz que todo pensamento, tudo que há louvor, tudo que é de boa fama, nisso deve ocupar os nossos pensamentos. Tem pessoas que já acordam o dia alimentando as suas mentes com pensamentos negativos. De forma alguma. Aprenda a meditar um pouco na palavra de Deus, a ler um livro, né, às vezes que te auxilia a controlar um pouco mais seus pensamentos, a ter meditações e orações, para que outros tipos de pensamento molde a sua mente com outros tipos de pensamentos, para que também a sua vida seja moldada também numa outra pessoa. Né? Então fica essa dica, né? Fica esse alerta para cada um de vocês. Tome cuidado com as suas questões emocionais, com os seus pensamentos, né? Veja aquilo que lhe ocorre dentro de cada um de vocês, né? Como vocês estão se comportando, como você lida com as questões da vida. Isto é algo muito importante, né? Que cada um de nós devemos refletir. Né? Então saiba de uma coisa, que Cristo sempre está conosco para nos auxiliar em todos os momentos. Né? Conte com a ajuda de Cristo, que com certeza Ele estará sempre ao teu lado para te auxiliar nas horas mais difíceis da sua vida que você precisar. Que Deus abençoe. Muito obrigado.